Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que seu Deus vos guarde, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham assim um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2025, dentro desse novo trimestre, a lição de número 5 de hoje, ela tem como título Indignação Justa. Embora existam muitas maneiras inadequadas para nós demonstrarmos a ira, principalmente pela parte humana, mas as Sagradas Escrituras, elas nos ensinam que existe uma maneira de uma indignação justa. E a lição de hoje, baseada ali em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, e João capítulo 2, versículos 14 e 15, dentro desses capítulos e versículos, nós temos uma narrativa que mostra que Jesus, ao chegar ao templo de Jerusalém, já na sua entrada naquele templo sagrado, ele encontra todo tipo de vendedores de animais, pombas, de ovelhas, que eles se utilizavam para fazer sacrifícios, para eles venderem para pessoas que às vezes esqueciam de trazer ou moravam muito longe ali de Jerusalém, e eles aproveitavam para comercializar todo esse tipo de animais. E ali se reuniam todo tipo de cambistas, interesseiros em ganhar dinheiro de todas as formas, em cima de pessoas menos favorecidas, de pessoas humildes. E ali era um local que era de costume para todos os cristãos. Aquele pátio ali era para orar, numa preparação para o culto, para dentro do templo. E Jesus, ao ver realmente aqueles cambistas, ele ficou deverasmente indignado, e mostrou-se uma ira, ele mostrou-se uma indignação justa contra aqueles que haviam profanado o templo de Jerusalém, explorando de pessoas que não tinham quase fatores econômicos, eram pessoas que tinham realmente umas rendas poucas, que era o caso de pobres, de viúvas, órfãos, se reuniam tudo ali para depois eles adentrarem ao templo. E esses cambistas, eles se utilizaram aquele local santo para enganar, para oprimir pessoas vulneráveis, pessoas aflitas e necessitadas. E Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas humildes, e também do desrespeito por parte desses cambistas, ele expulsa esses cambistas com bastante dureza e manifesta a sua indignação justa. E sempre teve esta ira contra aqueles que desonram realmente aos menos favorecidos, ou não respeitam realmente os estatutos e mandamentos de Deus, ou quando eles cometem injustiças contra os filhos de Deus. E diante dessa atitude dos cambistas, Jesus mostrou realmente uma ira indigna, mas justa. E Marcos, em seu livro, ele apresenta outros dois exemplos de uma justiça justa e de indignação que Jesus realmente havia feito.
E uma delas foi quando algumas pessoas trouxeram crianças, né? E Jesus e os discípulos, vendo que Jesus acolheu aquelas crianças ali, os discípulos repreendiam aquelas crianças, né? E com dureza até. E Jesus ficou indignado com isso, da atitude, né, dos discípulos. Então eles disse: deixem que os pequeninos venham a mim. Isso é lá em Marcos capítulo 10, versículos 13 e 14. Em outra oportunidade também, Jesus demonstrou realmente essa indignação, que foi contra os fariseus, que eles aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado, né? E eles repreendiam Jesus por ele estar curando nesse dia. E Jesus perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? É uma pergunta que Jesus fez para aqueles fariseus. Daí ele continua ainda: salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou em volta indignado, entristecido com a dureza de coração daqueles fariseus, e então ele curou o homem, que está lá em Marcos, versículo 3, capítulo 3, versículos 4 e 5. O que nós temos que entender é que a ira nem sempre ela é pecado, porque existem várias formas de ira. Porque as Sagradas Escrituras nos diz lá em Efésios 4:26, diz lá: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E isso nos ensina que existe uma forma de indignação justa. Imagino vocês, né, como pais, num fato realmente que ocorreu, que com um conhecido meu, e ele estava com uma filha dele bastante linda, pequena, de 5 anos, e ele ficou observando um outro homem de longe assim, que se aproximou da sua filha, e ele conhecia esse homem. E esse senhor oferece chocolates para a sua filha, e ele observando de longe. E ele a apoia no colo, e este homem começa a passar a mão nas partes íntimas, né, dessa criança. Vejam bem, você ficaria calmo, tranquilo, se diante de um ato como esse, né, diante de um pedófilo, e principalmente das pessoas pedófilas que se aproveitam hoje, você não ficaria irado, nervoso? Ah, é claro que sim, né, meus amigos, né? Ainda mais se acontecer com sua filha. E isso aconteceu com a filha desse meu amigo meu. E por consequentemente, depois que ele me contou isto, esse mesmo homem, que ele pertencia a uma determinada igreja, ele fez as mesmas coisas com outras crianças, e também acabou estuprando uma outra menina. E ele foi preso, e hoje ele se encontra preso. E pela Bíblia, né, que nós vemos aqui, a ira é uma resposta adequada do amor, onde aparecem nesses casos, né, semelhantes aí que eu contei agora. Esse exemplo nos ajuda a entender e compreender a justa indignação de Deus, né, no caso de Jesus, onde as pessoas passam dos limites, né? Existem estatutos e mandamentos, e as pessoas passam dos limites, né? E às vezes o próprio Jesus é questionado por algumas ações que nós vamos contar aqui. Muitas pessoas dizem: ah, mas como é que pode um Salvador, Jesus, que diz que é amor, ele fazer isto? E nós vemos aqui
que a ira de Jesus se acendeu em várias oportunidades quando ele esteve aqui entre nós, né? Que nós podemos observar ali em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, e também em João capítulo 2, versículos 14 e 15, também em Marcos capítulo 11, versículos 15 e 18, onde as Sagradas Escrituras elas contam que Jesus, no início do seu ministério, ele aguardava com discrição tudo que fazia para ocultar a sua pessoa, até que ele pudesse ensinar os seus discípulos. Ele ficou um pouco oculto assim, Jesus. Porém chegou aquele momento, né, que a profecia dita lá por Zacarias, que se cumprisse, né, onde o Cordeiro Pascual foi recepcionado por multidões na entrada triunfal de Jerusalém, e eles clamavam lá: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Está lá em Mateus 29. Porém, naquele mesmo dia de sábado, quando foi purificar o templo de Jerusalém, tornou-se um cenário horrível de inconformidade e de indignação justa. Quando Jesus deparou-se no lugar onde era reservado para as pessoas fazerem orações, para as pessoas se prepararem para o culto do templo, para o santo templo de Jerusalém, aquele lugar estava sendo profanado por práticas libertinas, né? Logo ali na entrada, com vendas de todo tipo de animais, que os cambistas ali comerciavam, faziam comércio ali, vendiam, compravam, e eram ovelhas, bois, pombas às vezes, né? Com uma tremenda algazarras e barganhas que eram feitas entre pessoas ali, que justamente essas pessoas que não traziam animais puros para serem sacrificados, elas compravam ali na entrada do templo, às vezes, mas era longe antes, e de repente eles começaram a vender dentro do templo, né? E começou aquele comércio, né? E onde esses animais eram utilizados para sacrifício pelos pecados delas, numa cerimônia dentro do templo, e eles haviam transformado, né, a casa de oração, que diz lá em Mateus 21, 13, em casa de extorsão, de balbúrdia, de comércio, né? E aquelas pessoas naquele comércio, naquela barganha, não estavam para adorar a Deus, de forma alguma. Elas estavam lá por interesses pleno deles de comércio, de ganhar dinheiro em pleno sábado. Eles estavam realmente querendo comércio, né? E sabe o que Jesus irado fez? Derrubou as mesas dos cambistas, chutou aquelas cadeiras que eles vendiam animais, bombas, né? Mencionou a eles que eles transformaram aquele lugar em um covil de salteadores, e falou assim diretamente para eles, e oprimiu assim, e Jesus disse que eles estavam oprimindo as pessoas mais pobres, que está lá em Mateus 21, 13, e com uma corda e chicote ele expulsou esses vendedores do templo. Vejam, aquele pátio onde se encontravam aquelas pessoas, aqueles cambistas, aqueles animais, era um lugar reservado ao povo para orar, para ter uma comunhão, um preparo para entrar no templo, para se prepararem melhor, né? E ali eles faziam orações, pedidos e davam ofertas. Você não acha que era justo de Jesus irar-se e expulsar esses cambistas, essas pessoas que estão fazendo aquilo? Imagina você se fazem isto na frente da sua casa, com animais, balbúrdia, com excremento de animais por todo lado e bagunças e gritos. Você estaria calmo numa situação dessa? E esta é uma indignação justa de Jesus, principalmente quando é desrespeitado, desonrado, ou até mesmo quando seus filhos são oprimidos e injustiçados.
E aqui Jesus demonstrou um zelo piedoso, uma justa indignação, uma ira contra aqueles que estavam desafiando o sagrado templo de Deus e estavam transformando aquele lugar em um antro, num covil de salteadores, né? De ladrões, explorando aqueles menos favorecidos, né? E forçando aquelas pessoas que precisavam de um animal para sacrificar em prol dos seus pecados, e exploravam aquelas pessoas, eram viúvas, órfãos e pobres, que diz lá em Mateus 21:13. E se utilizavam do templo, uma área reservada que era de Deus, para enganar e oprimir. Será que diante desse fato a ira de Jesus era justificada? E a Bíblia, para você ter uma ideia, a Bíblia registra que por 2 ocasiões Jesus teve que expulsar esses cambistas ali do templo, por 2 razões. Que eles vendiam aqueles animais para sacrifícios, né? A primeira vez aconteceu no início do ministério de Jesus, que fala lá em João 2, capítulo 14, 16, e a segunda aconteceu já 3 anos depois, um pouco antes do julgamento de Cristo, que Jesus teve que agir com rigor. Imagina você, meu amigo, minha amiga, não seria justo uma indignação justa de Jesus a respeito disto? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, para você se salvar é somente através de Jesus. E quando você aceita isto com sinceridade no coração, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, sabe manusear bem as Escrituras, vai entender perfeitamente essa indignação justa de Jesus, enquanto que muitos descrentes, né, condenam essa atitude de Jesus. Pessoas que não são cristãos verdadeiros mencionam isso. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha este presente de Deus que chama de salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, na grande bodas de Jesus, na grande bodas do Cordeiro. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.